Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as perdas que a gente vai tendo ao longo do envelhecimento, tá? Do nosso processo de envelhecimento. Eu falo muito isso e às vezes os pacientes não conseguem visualizar isso. Então eu quero mostrar um pouquinho aqui, a gente tem umas fotos aqui que a gente vai mostrando essa perda que vai acontecendo ao longo dos anos, tá? Então a gente perde o quê? A gente perde colágeno, que eu já fiz vídeo falando sobre isso, a gente perde gordura e a gente perde osso, tá? Então vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês o que acontece. Aqui, ó, deixa eu chegar pra cá, a gente tem uma foto de 30 anos, tá? Então a gente tem a pele, do jeito que ela fica, a gente tem a estrutura óssea e aqui a gente tem a estrutura de gordura, tá? Então com 30 anos você ainda não teve grandes perdas. Você tem essa estrutura de gordura, a gente fala que são os coxins adiposos e a gente tem essa estrutura óssea, tá? Quando a gente escuta as pessoas falando que vão fazer bichectomia, o que elas vão arrancar daqui? Elas vão arrancar essa gordura e muitas vezes até aqui a lateral, ó, tá? Então, vocês vão ver que ao longo dos anos você vai perdendo a gordura. Se você não tiver essa, ela vai te fazer bastante falta, tá? Lá pra frente. Então, com 30 é isso que a gente tem, os coxins adiposos, né? E a estrutura óssea, que não teve grande perda ainda. Com 40, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter um aumento aqui do globo ocular e uma perda aqui de terço médio, tá? Então, ó, você comparando, abriu aqui, tá? E aqui diminuiu o terço médio. Aqui ainda não teve grandes alterações, aqui você não perdeu ainda projeção dessa região. E o que você enxerga resultado disso? Afunda aqui e afunda aqui, tá? E olha a estrutura de gordura. Você vai ter essa gordura mais espaçada e mais baixa, tá? Não sei se vocês lembram lá da outra, ela era mais pra cima e mais juntinha, ó. Viu? E aqui, ó, ela é mais espaçada e mais aberta. E aí, muita gente chega e fala o quê? Ah, eu quero preencher aqui, quero preencher aqui. O problema não é o buraco que fez aqui. O problema é a perda que você teve de estrutura. Então, aqui você tem que começar a pensar em usar preenchedor para fazer a vez do osso aqui, que a gente fala, né? Para reestruturar mesmo esse lugar. Então, você fazer uma certa estrutura aqui, né? Muitas vezes fazer um preenchimento aqui e depois que você estruturar, se aqui ainda tiver fundo, você preenche aqui. Mas não adianta você tratar só o que aconteceu, você precisa tratar a causa do que fez isso acontecer, tá? Porque senão você vai botar, às vezes começa a afundar, bota uma ampola, duas ampolas, aqui fica duro, fica alto e você não melhora o que está causando aquilo. Então, vai começar a cair mais. Tá? Com 50 anos, o que a gente tem? Olha o que a gente perde mais. A gente perde projeção. Aí aqui a gente pode pensar em colocar uma bochecha, por exemplo. Por que a gente tem visto tanta coisa esquisita? Porque as pessoas não respeitam esse processo de envelhecimento. Então quer colocar a bochecha lá com 30, onde você ainda não perdeu a estrutura óssea para isso. Né? Aqui sim você pode pensar em fazer uma bochecha, em melhorar mais terço médio, né? Em preencher aqui a olheira depois que você estruturou, em preencher o sulco e aí até começar a fazer uma certa estrutura aqui de terço inferior. Terço inferior é uma região que utiliza muito preenchedor, então o que a gente sempre fala? Você precisa primeiro estruturar terço médio, né? Pode pensar em fazer bioestímulo antes de fazer preenchimento de terço inferior para que o resultado fique mais natural. Depois que você fez bioestímulo, o sculptor, por exemplo, ele faz um contorno, ele demarca contorno bem interessante, fica já mais bonito. Então, muitas vezes você nem precisa usar preenchedor nessa região, nessa idade, ou vai usar menos preenchedor do que você usaria se você não usasse sculptor. Eu sempre falo para os pacientes, a combinação de procedimentos é o que vai te dar o melhor resultado. Né? Não adianta eu não sou daquelas médicas que vai fazer 15, 20 ampolas de preenchedor de uma vez para você sair já pronta. Eu prefiro ir fazendo aos poucos e ir combinando as coisas para que você tenha o melhor resultado. Para que você fique mais nova, que você fique mais bonita, mas que você não mude sua cara. Né? Não que todo mundo saiba o que você fez. Eu sempre brinco que quando as pessoas começam a apontar o que você fez, na minha opinião, não tá bom, tá? Eu acho que o interessante é a pessoa falar, nossa, como você tá mais nova, você fez alguma coisa? Aí você vira pra ela e fala, ai não, só tô usando os cremes lá do doutor, né? Então eu acho que o interessante é isso, né? E não a pessoa falando, nossa, você fez harmonização, botou quantas ampolas, né? Não, minha intenção não é essa. É fazer com que você envelheça bem, mas pensando também na sua saúde, pensando no pra frente, tá? A gente tem tido muitos trabalhos falando sobre processo inflamatório
tardio por conta de muito volume de preenchedor, de colocar um preenchedor em cima do outro, não esperar tempo de absorção desse preenchedor. Então a gente tem tido problemas com muito volume de preenchedor, com uso de preenchedor antes da hora, com uso de preenchedor sem o intervalo necessário de um para o outro, tá? Tem problema sim, tá? Então tem que tudo você pensar na sua beleza, mas você pensar na sua saúde também no pra frente, tá? Então por isso que eu acho que tem que respeitar muito essa história do processo de envelhecimento. Aí aqui a gente tem, ó, a perda de gordura, ó como ficou menor. Então imagina se você tivesse feito bichectomia, você não ia ter essa gordura, ó. Aí aqui já tinha despencado mais metade do que ia despencar, né? Olha só aqui, o que você enxerga. Você enxerga mais fundo e começa a ter perda aqui, sobra aqui também, nesse contorno, né? Que aqui começou a perder terço inferior. Agora se preparem para os 60. Olha o que acontece. Olha isso, é nada de gordura, nada. Se você tiver arrancado a gordura de bichar, sente e chora. Vai gastar 500 mil vezes mais do que você gastaria se você não tivesse arrancado a gordura. Então não me vem com essa história de que gordura de bichar não faz parte da estrutura, porque vai fazer falta lá na frente, tá? Por que foi feita? Aí tem gente que me pergunta, e para que existe bichectomia então? A bichectomia ela tem uma indicação precisa. Ela foi feita para tirar a bochecha de quem realmente morde a bochecha muito, tá? E esse morder a bochecha, esse trauma ali na bochecha pode fazer um câncer ali naquela região. Então foi para isso que foi feita bichectomia. Não para deixar o povo aí com a cara fina, achando que tá bonito e se lascar quando ficar velho, tá? Não, eu não concordo com a indicação de bichectomia para estética, tá? E eu sempre falei isso e falo isso no consultório e falo isso para quem quiser ouvir, tá? Então assim, não concordo porque vai fazer falta lá na frente, tá bom? E aqui a gente tem, olha isso, a estrutura óssea de 60 anos, que não é quase nada. Né? Aí quando o paciente vê isso, fala pra mim, nossa senhora, então não vou fazer mais nada, vou embora pra casa, vou sentar e vou chorar. Não, gente, na verdade, o que eu sempre falo? Eu não consigo evitar com que isso aconteça, mas eu consigo evitar com que isso aconteça, o que você enxerga, tá? Porque se a gente trabalhar nisso aqui desde lá dos 40, né? Fazendo estrutura, fazendo estímulo de colágeno, a gente vai evitar com que você fique, né, com essa aparência, você vai mudar a sua aparência. Mas fazendo isso de um jeito consciente, fazendo os preenchedores na hora certa, nos lugares certos, para que você tenha bons resultados e resultados naturais, tá bom? Um beijo.